As meninas não sabiam o que eu ia compartilhar. E, como eu disse, acho que o que trago aqui para a gente tem muita relação com o que vocês falaram, com o que vocês experimentaram. Existe uma passagem lá no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo está terminando de escrever a sua carta aos Romanos, que é muito interessante. Capítulo 15, versículo 4. Está projetado? Pode apagar as luzes aqui. Vamos ler juntos esse versículo? Está projetado aqui. Romanos 15, 4. Vamos lá? Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então o que Paulo está falando para mim e para você é que todas as histórias escritas nas Escrituras, e para Paulo as Escrituras eram o Antigo Testamento, porque ele ainda não tinha o Novo Testamento, ele foi um dos mais pródigos escritores do Novo Testamento, ele não tinha ainda o Novo. Então o que ele está falando é que aquilo que está registrado nas histórias antigas do povo de Israel foi escrito para o nosso ensino, para que a gente, aprendendo essas coisas, a gente tenha paciência e consolação, e isso construa na nossa vida a esperança. Então as experiências das pessoas, tanto as boas quanto as más, tanto o lado bom da vida das pessoas, como o lado ruim da vida das pessoas cujas histórias estão aqui nas páginas do Antigo Testamento, do caso que Paulo se refere, elas estão registradas para que a gente aprenda com o que eles viveram, para que a gente aprenda o que fazer e o que não fazer, como viver e como não viver, como tomar decisões e como não tomar decisões. E é na experiência de uma dessas personagens do Antigo Testamento que eu queria tirar algumas lições, se possível uma breve lição para a gente nessa manhã. É uma personagem que, embora seja conhecida de nome, a sua caminhada ela é marcada por um evento específico, que é mais conhecido por um evento. Essa personagem é o sobrinho de Abraão. Sobrinho de Abraão, que se chamava Ló, mais conhecido pela mulher do que por ele, não é? A mulher dele ficou famosa porque deixou de ser mulher, virou uma estátua. Às vezes até cantava com as crianças aquela musiquinha, esse versinho simpático que não se aplica a nenhum de nós. Mas a história de Ló é muito interessante. Está lá no livro do Gênesis, eu queria que você abrisse, por favor, o livro do Gênesis. A história de Ló começa com a história de Abraão, no capítulo 12. Na verdade, no capítulo 11, quando se fala da família de Abraão. Mas, na verdade, eu não vou ler sobre o capítulo 12. A história de Ló, que eu falei que o episódio que mais marca a história de Ló é o episódio da destruição da cidade onde Ló morava. Ló se tornou um morador de Sodoma. Mas na verdade, são 3 grandes episódios que contam a história de Ló. O episódio do capítulo 13, que é o momento em que ele e o seu tio, que era o chefe do clã, é o líder do clã, líder da família, se separam. Depois um outro episódio em que Ló é um refém de guerra. Ele está no meio de uma guerra entre 9 cidades-estado, e uma delas era aquele onde ele tinha fixado residência, Sodoma. E então Abraão, quando sabe que o seu sobrinho querido, embora separado dele, estava como refém de guerra, ele vai faz uma campanha militar mesmo para libertar Ló, e Ló é resgatado. E o terceiro episódio é realmente o episódio da destruição de Sodoma e Gomorra, no caso de Ló, que morava em Sodoma, a destruição de Sodoma, toda aquela história dos anjos que vão à casa dele. Creio que grande parte de nós conhece essa parte, né? Os anjos são enviados por Deus para resgatar exatamente Ló e a sua família, antes que Deus destruísse Sodoma. E Ló, ele é retirado de Sodoma e vai morar numa outra cidadezinha chamada Zoar, fica ali durante um tempo, e esse episódio é o que mais marca a vida de Ló. Mas eu queria que a gente visse o episódio inicial, que é muito interessante para a gente tirar algumas lições. Como disse, se possível, uma única lição para a nossa vida. Estamos no capítulo 13 de Gênesis.
os primeiros versículos do capítulo 13, os 13 primeiros versículos do capítulo 13. Então, veja com atenção, eu vou ler e queria que você desse toda atenção nesse momento. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez a sua jornada do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Era toda bem regada como o jardim do Senhor. A comparação é com o jardim do Éden, de tão fértil que era aquela região. Como a terra do Egito, de onde eles tinham saído, e onde tinham se tornado pessoas prósperas e ricas, onde eles tinham adquirido os rebanhos, todas as riquezas tinham sido angariadas ali no Egito, que era fértil também por causa do Nilo, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Essa história inicial da experiência de Ló vai, na verdade, determinar a continuidade da sua vida. É esse momento em que há essa necessidade, vamos dizer assim, logística, estratégica, de que a família se dividisse em dois grupos por causa da grande quantidade de gados e para evitar os maiores conflitos que estavam começando a acontecer. É a decisão que é tomada nessa hora que vai falar muito, que vai determinar em grande parte a maneira como a vida de Ló e da sua família vai se desenrolar. E é nessa decisão, a partir dessa decisão e as consequências dessa decisão que eu queria tirar uma lição para a nossa vida. Primeira coisa que eu queria lembrar aqui, que vale para todos nós que estamos aqui hoje, é que a fé genuína, a fé verdadeira, a fé sadia, a fé no único Deus verdadeiro, a fé que é mais do que uma religião, a fé que dá sustento à nossa vida, a fé que nos dá condições de lidar com as dificuldades que a gente enfrenta, a fé que nos ajuda a, mesmo passando por dificuldades e por sofrimentos, nos manter de pé e andar ao lado de Deus. A fé que faz de mim e de você, pode fazer de mim e de você, pessoas com relacionamentos saudáveis, profundos, duradouros, construtivos. A fé que dá propósito para a gente, não só para viver aqui, mas a tranquilidade com relação ao além. Eu gosto de dizer que quanto mais tranquilidade a gente tem em relação ao além, mais a gente pode ficar em paz e investir positivamente na vida aqui. Essa fé, ela não é um bem, um presente hereditário. Não é. A fé bíblica saudável não é algo que se recebe automaticamente
porque a gente vive ou nasceu numa família cristã, ou nem mesmo porque a gente faz parte de uma comunidade cristã como essa onde nós nos congregamos. A fé verdadeira não é um mecanismo automático. Veja só, antes do nascimento dos seus filhos, os filhos de Abraão, Ló era aquilo que mais se parecia com um filho para Abraão. Porque o pai de Ló morreu. Um dos irmãos de Abraão morre e Ló passa a viver sob a proteção, sob o cuidado, sobre a atenção do seu tio. Seu tio era o seu paizão. Tanto que naquela ocasião, quando Ló se torna um refém de guerra, o amor que Abraão tinha por ele, mesmo eles estando separados, se manifestou a ponto dele estamos separados, mas é meu parente, é meu sobrinho querido, vamos lá resgatar, salvar o meu sobrinho. Então era aquilo que Abraão tinha mais próximo de um filho. Com toda certeza, Ló recebeu as instruções, viu no seu tio Abraão essa caminhada de fé. Foi educado, foi orientado a dirigir, a construir a sua família nos mesmos princípios de fé que Abraão teve. Mais do que isso, ele foi alguém que, por causa da fé de Abraão, seguiu um caminho parecido. Porque quando Abraão sai do lugar onde ele estava instalado, ele não sai sozinho. Ele sai com toda aquela comitiva, inclusive com Ló e a sua família, com todo o seu clã. Então, Ló era, digamos assim, poderia ser herdeiro espiritual da fé de Abraão, mas isso não aconteceu com ele. Isso se mostra pelas decisões que Ló toma na sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, o fato de sermos família cristã, seja sanguínea ou seja da comunidade da fé, e isso não significa, não equivale a dizer que eu e você somos herdeiros da fé saudável, da fé verdadeira. Isso é uma decisão individual. Isso é uma posição pessoal. Quando chegarmos na eternidade, não vamos mostrar para Deus o nosso certificado de membro da igreja. Nem vamos convencer a Deus porque temos o sobrenome dos nossos pais. E os nossos pais são cristãos. Não é isso que vai nos dar a bênção de estarmos ao lado do Senhor. É a nossa decisão pessoal. A primeira coisa que eu queria lembrar o seu coração é isso. Despertar a sua mente é isso. É você e Deus. Você e Deus. É claro que ser parte de uma família da fé, sanguínea ou comunitária, isso traz para a gente bênçãos. E foi o que aconteceu com Ló. Se tornou próspero junto com seu tio. E recebeu até uma oportunidade de crescer mais, porque seu tio foi generoso com ele. É claro que traz bênçãos, é claro, mas se a nossa caminhada de fé não se transforma em algo pessoal, fruto da minha decisão pessoal ao lado de Cristo, todas essas bênçãos elas vão se mostrar como, na verdade, migalhas de Deus. E não aquilo que Jesus Cristo disse que veio para nos dar. Vida em plenitude. Vida em plenitude. Então, se eu e você nos apoiamos na fé da nossa família, na fé da nossa igreja, da nossa comunidade, sem particularmente desenvolvermos a nossa vida com Deus, não há dúvida. Você não precisa pedir bênçãos para Deus. Ele derrama sobre você, na sua generosidade, derrama sobre você a sua graça e a sua bênção, as suas bênçãos. Pode ter sido isso que ele trouxe aqui à frente hoje, quando o presbítero Ananias convidou. Mas, se a sua vida não se aprofunda
se a sua fé não se torna algo pessoal, uma decisão sua, você vai viver de migalha em migalha. É bem verdade que as migalhas de Deus são absolutamente generosas. São tão grandes que nós achamos que estamos vivendo a plenitude da vida que Ele nos prometeu. Mas não é assim. Não é assim. E é preciso ter essa decisão pessoal. Essa palavra que trago para vocês tem tudo a ver com decisão e escolhas. Decisão e escolhas. E é essa a grande lição que eu queria compartilhar com vocês. É que o que determina se eu e você vamos ter uma vida de mediocridade ou de plenitude espiritual é aquilo ou aquele a quem nós entregamos as nossas escolhas. É isso que vai determinar se nossa vida será plena, será ampla ou se será medíocre. Se nós seremos pessoas que se aprofundam em Deus, isso falei sobre isso no domingo passado à noite, se você esteve falando sobre o rio das águas purificadoras, lá na visão de Ezequiel. A maneira como nós definimos para quem vamos entregar as nossas escolhas, é que vai determinar se a minha vida, se a sua vida será uma vida medíocre espiritualmente, ou se nós vamos ter a bênção, a alegria de viver a vida em plenitude que Jesus Cristo veio nos trazer. Vida em plenitude não nos é trazida pela participação numa igreja. Participar de uma igreja é um dos aspectos, mas isso não nos garante vida em plenitude. Vida em plenitude não nos é dada porque fazemos parte de uma família sanguineamente cristã. Vida em plenitude é fruto de a quem nós decidimos entregar as nossas escolhas. E vejam só a experiência de Ló. Ninguém pode dizer que Ló não foi bem sucedido. Porque Ló, quando vai morar em Sodoma, ele não é um cidadão qualquer em Sodoma. Ele não é um cidadão qualquer em Sodoma. Quando aqueles anjos enviados pelo Senhor chegam em Sodoma, isso está no capítulo 19 de Gênesis, só estou dando um panorama para você, eles encontram Ló sentado no portão da cidade. No portão da cidade. E o portão da cidade nada mais era do que o lugar onde se assentavam os juízes da cidade. Na antiguidade, as resoluções legais eram tomadas por aqueles anciãos que estavam assentados no portão da cidade. Então, essa expressão, que ele está dizendo que ele estava assentado no portão da cidade, era um sinal de que ele era um cidadão importante, provavelmente um dos líderes da cidade. E depois, quando aqueles anjos estão na casa de Ló, e os moradores de Sodoma sabem que aqueles anjos estão lá, eles acham que são apenas homens, batem na porta de Ló e dizem, manda esses dois aí para fora para nós abusarmos deles. Ló vai à frente e diz, não façam mal a eles, eu lhes entrego até as minhas filhas, mas poupem. Os homens de Sodoma falam assim, você acha que porque você é um estrangeiro e ainda quer ser mais juiz do que os outros? Então, Ló era um homem bem-sucedido em Sodoma. Então ninguém vai negar que ele era alguém bem-sucedido. Mas vejam só a diferença. Abraão, quando começou a sua caminhada, ele escolheu entregar ele decidiu entregar as suas escolhas à vontade de Deus. Ele entregou as suas escolhas a Deus, desde quando Deus disse assim para ele, olha, sai da tua terra, onde você está estabelecido, onde você está tranquilo, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E Abraão disse, eu opto por entregar a minha escolha de vida para Deus. Mas o que foi, para quem que Ló entregou a sua escolha? Quando Abraão chega e diz assim, olha, não podemos ficar juntos, não dá, a terra não nos sustenta, isso está criando atrito, vamos nos dividir. E você percebe que não foi uma divisão por briga, mas foi uma divisão estratégica. Você vai para um lado, eu vou para o outro. Então, meu sobrinho, olha aí, escolhe o que você quer. Para onde que você quer ir? E aí Ló olhou ao redor e falou assim, a cidade da Campina.
lugar fértil, bem urbanizado, tem as cidades, né? Boas estradas, lugar que parece o Jardim do Éden, lugar bom, não vou morar no fim do mundo, vou escolher a melhor fatia para mim. Ele entregou as suas escolhas aos seus próprios olhos. A sua própria busca por prosperidade pessoal. Ló chega e diz, lá naquele lugar, com essa qualidade de vida, é lá que eu vou construir a minha vida ali, tem do bom e do melhor para mim. Queridos, Ló entregou a escolha aos seus próprios olhos, a sua vontade de crescer pessoalmente, mas simplesmente ignorou o que poderia haver na cidade das Campinas. O texto faz questão de sublinhar no versículo 13, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ele não mediu as consequências, ele olhou as vantagens. Ele olhou o que aquilo podia lhe trazer de bom. Queridos, escolhas erradas também levam a sucessos. Escolhas erradas também levam a sucessos. As armadilhas nos pegam porque nós somos bem-sucedidos num momento, mesmo tendo tomado decisões erradas, isso vai nos levando cada vez mais para o fundo do poço. Mas, na verdade, embora essa escolha tenha lhe trazido uma boa situação, quase lhe custou a vida no futuro. Porque quando os anjos estão falando para Ló voltar, sair da cidade, Ló fica assim, eu imagino que por pouco Ló também não virou estátua de sal. Porque o texto bíblico diz que os anjos, como Ló estava se demorando a sair da cidade, os anjos tiveram que pegar Ló pela mão e arrastá-lo praticamente para fora da cidade. Porque as escolhas erradas fascinam, especialmente quando elas trazem sucesso, mas elas têm consequências muito danosas. Por isso, irmão, o que acontece é que Ló, ele conta com a misericórdia divina. Ele tem a sorte, vamos dizer assim, de poder contar com a misericórdia divina. Por amor a Abraão, os anjos vão lá resgatar Ló e sua família. Ló tem a sorte de contar com a misericórdia divina. As suas escolhas fizeram que ele precisasse contar com a misericórdia de Deus. Abraão tem a alegria de contar com a companhia de Deus. É diferente, é muito diferente. É muito diferente. Quando o Senhor vai falar ao mundo, naquela ocasião, ele vem na casa de Abraão. Quando Deus quer fazer bem às pessoas, ele vem à família de Abraão. Então, Abraão contava com a companhia de Deus. Ló, ele desfrutava daquela característica fantástica de Deus, que é a sua tolerância, a sua misericórdia. É muito mais vantagem, é muito mais negócio nós contarmos com a amizade, com a companhia, com a presença, com Deus andando do nosso lado, do que nós contarmos com o socorro emergencial divino. Por isso, querido e querida, a palavra que eu queria trazer para você hoje é isso, é essa. Atenção às suas escolhas. A quem você tem oferecido as suas escolhas? Quero ler para você uma passagem, um versículo apenas, de Romanos capítulo 6. É uma lembrança importante do apóstolo Paulo. Capítulo 6, versículo 16. Se você já abriu, ótimo. Se não abriu, dá uma paradinha e preste atenção na leitura. Escute bem. Como se Paulo estivesse dizendo para você o seguinte: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos?
seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? O que Paulo está dizendo é: nós obedecemos aquele a quem oferecemos as nossas escolhas. Se nós oferecemos as nossas escolhas aos nossos próprios olhos, à nossa própria carne, que Paulo aqui chama de pecado, se nós fazemos as nossas escolhas baseadas no nosso bom senso, nós vamos colher morte, não tenha dúvida, ainda que Deus seja misericordioso conosco. Mas se nós entregamos as nossas escolhas a Deus, a obedecer a Ele, a segui-lo, essas escolhas vão nos levar para o caminho da vida. Essas escolhas vão nos fazer caminhar no caminho do Senhor Jesus. A quem nós temos oferecido as nossas escolhas? A Deus ou a nossa própria carne? Há dois sentidos em que nós oferecemos as nossas escolhas. Há dois sentidos. O primeiro sentido é quando nós recebemos o Evangelho de Cristo. O Evangelho que nos apresenta o amor de Deus, apesar da nossa pecaminosidade, nos apresenta o sacrifício de Cristo em nosso favor para nos reaproximar do Deus com quem nós estávamos rompidos. O Evangelho que fala que Cristo se deu na cruz para pagar a minha dívida, a sua dívida. E quando nós recebemos esse Evangelho e nós nos rendemos a Ele, quando nós entendemos o amor, quando entendemos a nossa pecaminosidade, o amor de Deus e o que Cristo fez por nós na cruz, nós nos rendemos a Ele com arrependimento pelos nossos pecados. Nos rendemos a Ele com fé no que Cristo fez por nós e com submissão, entrega da nossa vida a Ele. Então há esse primeiro sentido em que nós oferecemos as nossas escolhas, decidimos oferecer nossas escolhas a Deus. Naquele dia, seja em qualquer que tenha sido o momento da sua caminhada, você fez uma escolha, uma decisão de entregar o rumo da sua vida ao controle de Jesus Cristo. Isso aconteceu em alguma ocasião da sua vida? Se ainda não aconteceu, precisa acontecer. Se isso já aconteceu com você, existe um segundo sentido em que nós entregamos as nossas escolhas. São as escolhas de todos os dias. As escolhas de todos os dias. Todos os dias, nas minhas decisões cotidianas, sejam as grandes decisões, como qual a carreira que vou escolher, como vou constituir minha família, com quem vou constituir minha família, os grandes empreendimentos da vida, sejam as decisões menores, como eu vou me relacionar com fulano, com Beltrano, o que devo fazer com o meu dinheiro, como devo aplicar o meu talento, enfim, sejam as grandes, as maiores ou menores decisões da vida, nós precisamos rever e reviver a nossa decisão inicial. O que eu quero dizer com isso? Assim como, palavras do apóstolo Paulo, assim como recebemos a Jesus, como num determinado ponto da nossa vida, entregamos o rumo da nossa vida a Jesus Cristo, num evento, num acontecimento, numa consciência, adquirimos essa consciência e dissemos: Senhor, é verdade, eu me entrego para o Senhor. Essa experiência precisa se repetir todos os dias. Nós precisamos renovar de uma forma consistente. Eu preciso repetir conscientemente a minha submissão ao meu Senhor Jesus Cristo. A submissão da minha vontade ao meu Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê, queridos? Porque todos os dias as cidades da Campina acenam para nós. Todos os dias é colocado diante de nós a possibilidade de escolha. Diz assim: Alex, para onde você quer ir? Para onde você vai? Está aí aberto o leque de opções. Para onde você vai? Qual é a sua escolha? E como é que eu respondo? Como é que eu preciso responder? Como é que você precisa responder? A minha opção
é a mesma que eu fiz quando me encontrei com Cristo. Naquele dia, não foi o único dia em que eu tive que fazer a minha opção. Entregar a minha escolha ao meu Senhor. Hoje, amanhã, ao longo dessa semana, você vai ser chamada a tomar decisões, a fazer escolhas, a ter atitudes. Baseado em que você vai tomar as suas decisões? Na sua vontade? Naquilo que parece melhor aos seus olhos? Ou você vai curvar a sua cabeça? Vai se curvar de forma submissa a Jesus? E ainda que Ele te diga que a vontade dEle é diferente da sua, você vai dizer: Senhor, a cidade da Campina é mais verde, parece ser mais fértil, mas eu entendo que o teu caminho é o caminho da vida. O teu método é o método mais consistente. É o que vai me levar, não para Sodoma, onde eu até posso ser bem-sucedido, mas a minha vida diminui, a minha vida murcha. O Senhor vai me levar para os caminhos da vida, porque, como diz o salmista, na tua presença há plenitude de alegria. Quero te encorajar, irmão, irmã, você que se diz seguidora de Cristo, a fazer escolhas não baseadas no bom senso dos seus olhos, como fez Jó, mas siga o caminho do teu Senhor. Siga o caminho do teu Senhor. Graças a Deus, nós podemos dizer que o caminho é do mesmo Senhor. É nosso, é o nosso Senhor. Mas Ele tem decisões para você. Nesse sentido, Ele é o teu Senhor. Ele é o dono da tua vida. Quero te convidar a entregar as decisões da sua vida a Ele. Então te peço, vamos orar juntos? Curve sua cabeça e vamos falar com Ele um pouco mais. Colocar diante dele as nossas decisões. Se você se sentiu encorajado a buscar o Senhor na sua experiência, a se colocar diante dele e dizer: Senhor, eu tenho decisões a tomar, tenho coisas que estão me acenando, muitas delas me seduzem, embora no fundo eu saiba que não são o melhor caminho, ou eu não sei exatamente para onde ir. Se você se sentir encorajado a falar isso para o Senhor, fala isso agora. Não vou lhe pedir para vir à frente, não vou lhe pedir para levantar a sua mão, porque é o teu caminho com o teu Senhor. É a tua opção de a quem você vai entregar as tuas escolhas. Isso Alex não pode fazer por você. E vir aqui à frente não vai lhe mudar. O que vai mudar é a opção que você faz aí, dentro do seu coração, onde você está. Vamos andar no caminho, caminho estilo de Ló ou no caminho estilo de Abraão? Vamos andar no caminho das nossas vontades, dos nossos olhos, ou no caminho do nosso Senhor? Fale com o teu Senhor isso, compartilhe com Ele. Pode ser difícil para o seu coração, mas Deus te entende, Deus te ouve. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, sabemos que o teu caminho é o caminho da vida, mas nós somos gente tão esquisita e tão teimosa, que mesmo conhecendo o teu caminho de vida, tomamos a decisão por seguir os nossos caminhos, os nossos próprios olhos. Como diz o apóstolo Paulo, às vezes a gente não compreende o nosso próprio jeito de agir. Mas Deus, hoje, juntos aqui, partilhando o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ouvindo as nossas jovens falarem e abrindo tua palavra e compartilhando aqui, nós entendemos a necessidade de fazermos as escolhas de acordo com a tua vontade. Mas Deus,
O Senhor sabe muito bem que uma coisa é a gente entender. Não é difícil a gente entender. Não é difícil nem a gente concordar. Difícil mesmo é botar em prática. Por isso, Senhor, nós entendemos, nós sabemos que só mesmo se o Teu Espírito nos ajudar, se a graça do Senhor e o poder do Teu Santo Espírito nos tomarem pela mão, agindo em nós, nos dando força, se não for o Senhor, nós não conseguiremos seguir nos Seus passos. Por isso, Deus, a única coisa que podemos te apresentar é o nosso propósito, é o nosso desejo de fazer aquilo que o Senhor quer. Nós contamos com o Teu auxílio, com a Tua graça, com a Tua força, para darmos um passo de cada vez, caminharmos na direção que o Senhor Jesus deseja e andarmos nos Seus caminhos, fazendo as escolhas não de acordo com os nossos olhos, mas de acordo com a Tua vontade. Pai, quero te pedir especialmente pelas pessoas que estão aqui nesse momento, estão escutando, que já tomaram decisões, que às vezes as têm levado para caminhos complicados. O Senhor sabe, o Senhor conhece cada coração. Quero te pedir, ó Deus, que a Tua graça os abençoe, não no caminho que tomaram, mas abençoe para voltarem para o caminho que o Senhor quer para eles. É difícil, o Senhor sabe como é difícil, o Senhor conhece a nossa humanidade, mas nós precisamos do Senhor para retomar a nossa caminhada, para andarmos para trás, para revermos decisões e para reiniciarmos as decisões de acordo com a Tua vontade. Às vezes é muito difícil voltar atrás, às vezes é difícil porque nossos passos envolver outras pessoas, difícil porque nós estamos absolutamente seduzidos com um novo caminho, mas, ó Deus, assim como o Senhor tirou Ló de Sodoma, haja com misericórdia nesses corações amados e ajuda-os a darem o passo atrás, não apenas para saírem de Sodoma, mas para voltarem para o Teu caminho. Abençoa cada vida preciosa que está aqui. Eu sei, Senhor, que o Senhor não tem preferência por ninguém. Não importa o nosso caminho, se está dentro dos Teus passos ou se está distante do Senhor, Teu amor é o mesmo, invariável. O Senhor ama com a mesma intensidade a cada pessoa. Por isso, ó Deus, faz com que cada coração se perceba amado por Ti e se sinta encorajado em seguir nos Teus passos. É o que eu quero te pedir, no nome bendito de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador amado. Amém, Senhor. Amém. Irmão, irmã, vamos